tenho a honra de falar com o cara que é o maior nome de IoT do Brasil e um dos mundos aqui. Deve estar chegando esse cara aí, não sei quem é não, mano, mas Alessandro Cunha, mais conhecido como Cidadão. Cidadão, e aí, cidadão? E aí, Alessandro, conta pra gente aí um pouquinho como que você caiu nesse mundo de IoT, conectar as coisas. Puta, excelente pergunta, cara. Eu caí no mundo de IoT porque eu tava cansado de trabalhar com telecom, cara. Eu trabalhei com telecom só 15 anos da minha vida. Fiz a implantação dos sistemas celulares analógico, depois 1G, 2G, 3G. Quando iam colocar o 4G, eu já me enchi o saco dessa porra aí, não queria mais trabalhar com esse negócio. E em paralelo, eu sempre fui um cara de construir carreiras paralelas. Eu sou um cara muito inquieto, eu não consigo ficar parado num único lugar, quietinho, só com aquilo. Então, enquanto eu fazia toda essa implantação de sistemas celulares e tal, eu sempre gostei de ministrar aulas, de sair ajudando as pessoas a entender um pouco. Acontecia algo que hoje acontece nesse universo da IoT, que é a galera técnica, ou às vezes auxiliar técnico, não tinha nem se formado num técnico ainda, era contratado por uma empresa de telecom para fazer um serviço numa estação celular, e o cara não sabia nada do que ele estava fazendo. Sim. E como eu sempre tive essa veia meio de querer ensinar, querer ajudar, eu comecei a montar uns treinamentos internos na empresa. O pessoal falou, ó, você manja disso, você consegue explicar bem pra galera, né? Você vai dar pra um bom professor, os caras falavam, né? E aí eu comecei a dar aula no Senai, eu sou ex-Senai, eu fiz o curso de aprendizagem industrial no Senai, lá no longínquo ano de 89, né? E apareceu uma vaga para docente de eletrônica no Senai, e eu comecei a ministrar aulas no Senai de eletrônica. Eu fiquei, 8 anos dando aula dentro do Sistema S em várias escolas, né? Nossa. E aí eu acabei conseguindo uma segunda vertente quando eu me enchi o saco de trabalhar com telecom, que é um trabalho árduo, que é um trabalho difícil, é um trabalho extremamente sazonal. A operadora e a tecnologia, a onda vem, vamos lançar agora o 4G. Puta, sai contratando um monte de gente para implementar aquele 4G, acabou aquela implementação, não há tanto volume de serviço, começa a mandar um monte de gente embora. Então isso me encheu um pouco o saco e eu migrei de área, né? Sim. Hoje eu devo estar completando quase mais uns 15 anos novamente, a coisa meio cíclica, né? Em que eu trabalho com sistemas embarcados e com coisas que vieram agora a ser chamadas de internet das coisas. É muito engraçado você ver isso. Sim. Que há 10 anos, 15 anos, eu já trabalhava com sistemas de processamento de dados, de sensores, que hoje ganhou a modinha, né, o nome de marketing comercial de IoT. Você acha que é uma gourmetização do sistema embarcado ou não? A gente aqui na Campus Party é até legal, né? Eu dei uma palestra a coisa de umas 3 horas aqui no palco principal, no Field Muito boa Filter, a palestra, por sinal. Falando sobre a história da IoT. E tem um cara, se você der uma googada aí, você vai achar, o tal de Mark Wise, que foi o primeiro cara que publicou um texto que é considerado o start da IoT, e ele não usava esse termo. Ele usava computação pervasiva, sim, computação ubíqua. Então, infelizmente, se a gente tivesse até hoje com os termos técnicos cunhados pelo Mark Wise, a gente estava dando treinamento de computação pervasiva, de computação ubíqua. E esse é um nome, tá bom, ok, um nome feio, um nome que não vende, um nome que não tem marketing. Então o que o pessoal fez? O Kevin Ashton, né, que era um pesquisador do MIT, foi uma vez fazer uma palestra para um grupo de desenvolvedores da Procter & Gamble, né? E ele cunhou esse termo de, todas as coisas estarão conectadas na internet. Nós viveremos uma era de internet das coisas. A partir daí, o marketing pegou. Então você pergunta, isso é uma gourmetização do que é a IoT? Dá para falar assim, dá para fazer assim, dá para pensar assim, mas cara, não é só isso. É um nome, vamos dizer assim, vamos usar um termo bonito, um nome mais palatável, né? Um nome mais digerível, um nome mais mastigável, que vende mais fácil. Aí temos um grande problema, Vinícius. Uau. É o cara achar que isso é fácil. É o cara achar, sim, que fez que nem o Thanos, instalou o dedo e já tem um sistema de IoT completo, funcional. Que as pessoas confundem o IoT como se fosse uma tecnologia. É uma solução, um sistema, né?
você não vai achar uma caixinha fechada, ó, isso aqui é minha solução de IoT. E esse é o grande ponto, é o grande problema, e é o porquê que eu vejo tanta gente patinar nessa tal da internet das coisas. Sim. Não existe um produtinho de prateleira pronto, disponível, que você compre e instale no seu sistema. 100% das aplicações reais de IoT com quais eu já tive contato, coisas de produto instalado em grande empresa, com grande volume, etc., são produtos customizados, feitos sob medida por uma determinada necessidade. E começou-se a discutir o IoT Alliance para tentar achar um protocolo, um padrão. Isso acho que foi o maior fracasso que houve no mercado de IoT, né? Tem um site que ele faz umas tirinhas de tecnologia extremamente engraçado. Eu preciso lembrar, se eu lembrar o nome eu te passo o link. Legal, você coloca aí na edição. Pessoal, véio. Que ele fala assim, ó, tem 10 pessoas discutindo a questão de protocolos. Sim. Não, vamos falar de sem fio, porque sem fio tem um monte de protocolo, né? Não, porque é um absurdo você ter 10 tipos de protocolo sem fio, porque tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem Zigbee, tem 6LoWPAN, tem LoRa, Sigfox, não sei o quê. Não podemos ter esse monte de protocolos. Nós temos que criar um protocolo único, que todo mundo... E aí a gente padroniza. Legal, todo mundo concordou? Concordou. A partir daquele dia, existiram 12 protocolos disponíveis no mundo. E não deu certo. E não deu certo, morreu. cara. Não. Então, esse negócio de padronizar, dizer que é assim, dizer que a coisa é amarradinha, apertadinha, tá dentro de uma caixinha, cara, pode funcionar pro teu projeto, pra tua aplicação, pro teu problema, pontualmente. O outro não. Muito provavelmente, se você pegar aquela sua solução, tentar aplicar num outro cliente, não vai dar vão certo. haver pormenores que não se encaixam, que não funcionam, que não rodam legais naquele cara. E você que viaja o mundo, principalmente aí pra terra do Tio Sam, pra ver Terra as do Norte. novidades, como que você vê o mercado brasileiro em comparação ao mercado americano, por exemplo? Cara, é triste essa sua pergunta. E você tem que começar a olhar isso com enfoque na economia, no dinheiro, na grana, tá? Se você olhar o consumo de eletrônica, de dispositivos, de coisas do Brasil, dentro da fatia, a indústria de semicondutores, que é onde eu tenho trabalhado nos últimos 5, 6 anos dentro dela e nos últimos 15 anos ao redor dela, ela vai chegar agora em 1 ou 2 anos numa marca histórica. A gente vai chegar a ter um volume de componentes eletrônicos e vendidos no mundo que vai ultrapassar a barreira dos 500 bilhões de dólares. Desses 500 bilhões, o Brasil é 2%. Então Triste. você faz a continha de padaria, né? Triste. Nós representamos nesse mercado mundial 2%. Bom, qual é o comparativo do que eu vejo quando eu viajo, quando eu vou numa loja ver tecnologia, produtos e tal, quando eu chego numa loja aqui no Brasil? 2%. O que a gente vê de sistemas disponíveis, acessíveis, prontos para serem implementados é nessa proporção de ter muitas e muitas coisas que aqui a gente só vê em PowerPoint, e lá você tem na prateleira, você compra, paga, leva, instala, bota para funcionar e tá rodando. A minha opinião são 2 problemas. Um é a questão tributária, que você, o Raspberry que é $25, aqui chega a $200. E o outro é logística, que você pede e demora 3 meses quase para chegar aqui com alto valor de frete. O que você vê? Esse é o gargalo ou você acha que tem outros gargalos aí que dificultam esses 2% ser aumentado aí? Pô, você sabe que isso aí, essa pergunta sua dá um excelente artigo para publicar no Embarcados, hein? Mas vamos lá. Tem alguns gargalos muito claros e evidentes que empacam o nosso desenvolvimento de eletrônica embarcada, de internet das coisas, sistemas avançados aqui no Brasil. Um deles, sem sombra de dúvidas, é o governo. A maneira como o nosso país, governamentalmente, encara o ensino de tecnologia, encara a produção, encara o desenvolvimento no Brasil é vergonhoso, né? Você não ter um incentivo para empresas desenvolverem produtos locais, você dá margem para que mercados externos dominem fatias que poderiam ser produzidas localmente.
Vou dar um exemplo. Eu atendo muitas empresas na empresa que eu trabalho, que a gente vende componente. Certa vez a gente fez uma conta com um cliente de quanto é que custaria para ele produzir um equipamento X aqui no Brasil. E ele fez a conta, saía, vou chutar números, tá? Saía $10. O produto produzido aqui, montado com a mão de obra, tal. Esse era o custo do equipamento. Esse time da empresa caiu na besteira de fazer uma cotação de quanto é que custava ele mandar produzir esse equipamento na China e importar. Veja que o cara ia produzir isso lá fora, ia montar, pôr numa caixa, importar, pagar os impostos, fretes, todo o custo Brasil de trazer essa solução da China, e a BOM do cara ia sair montada aqui com nota fiscal, com todo o imposto, tudo operação legalizada por $7. Sim, e tem um agravante. Eu já passei por isso em desenvolvimento. O cara já te manda com CE, certificado, etc, que você teria um custo para certificar e assim renovar periodicamente, né? E aí, cara, esses $3 de diferença é muito mais do que ele paga para um time de desenvolvedores aqui no Brasil para fazer o projeto. Esse time de desenvolvedor ia gastar 6 meses de bancada entre testes, sim, protótipos, validações, certificações, etc, para deixar o produto funcional, né? Sim. E lá não, ele falava assim, eu quero que faça assim. Passou 3 meses, o desgraçado manda 200 caixas daquela porra funcionando. E a China tem aumentado uma qualidade que está próximo de mercados aí bastante. Há algumas exigente. lendas urbanas sobre o projeto ser feito na China que é muito pertinente em alguns casos, que é a questão da propriedade intelectual. Sim. Né? Que a chance de você mandar isso para lá e passou 3 meses, o seu concorrente tem um produto igual ao seu, só mudou a cor da caixa de azul para amarelo, por exemplo, é grande. Né? E a gente já viu alguns casos assim. Então isso, o custo Brasil, que é a falta de incentivo na indústria nacional, a alta taxa de impostos, a questão logística é um grande empecilho. Mas isso é só um ponto, tá? Tem um outro ponto, que é onde eu estou numa cruzada muito grande, já vai fazer pelo menos 10 anos, 8 de Tech Training e 1 ano e meio, 2 de liceu, que é a questão do ensino tecnológico. Tenho acompanhado com vocês essa tua jornada e... Por isso que ele virou referência no Brasil. Cara, porque a gente pega algumas universidades de ponta, né, top de linha, sim, onde só, aí a gente tem essa discussão muito grande no Brasil, você acompanha muito bem isso, né? Aquelas faculdades, às vezes as faculdades públicas, gratuitas, em que só o filhinho de papai que estudou a vida inteira em colégio pago, né, consegue entrar. E você vai ver a grade curricular de uma escola dessa, focado para tecnologia, e o cara não está ensinando numa escola dessa de ponta o que a indústria está pedindo para ele colocar dentro do equipamento IoT. O cara não vê os principais protocolos de comunicação de RF, o cara não vê os principais lançamentos de microcontrolador, o cara não vê o que está acontecendo na área de inteligência artificial, de processamento paralelo, o cara não vê nada disso. Aquela famosa questão, né? Primeiro porque você tem um MEC, que o curso tem que estar sendo avaliado pelo MEC, que vê uma grade de 10 anos atrás. Então às vezes você tem um gargalo ali que sufoca o aluno em vez de aumentar, explorar essa parte. Hoje que eu tô fora do sistema S, né? Eu fui docente durante 8 anos, eu tive umas brigas homéricas com alguns coordenadores e diretores com quem eu foram meus chefes na época. Eu falo assim, cara, o seu curso é sensacional, que você quer que eu ministre. Porra, é só no final desse curso a gente montar uma máquina do tempo, enfiar o cara lá dentro e voltar ele para 1980, porque aí ele vai conseguir emprego. Fato. Porque se for hoje, o cara não está empregado, o cara não consegue, o cara vai ter que reaprender tudo. Sim. E aí eu tenho feito alguns esforços solitários, individuais, né? E daí vem a brincadeira, pô, esse cara manja de IoT. Não, cara, o que eu tenho feito é ter tido contato com empresas que estão fazendo projetos reais de IoT, descoberto quais são as lacunas que esses departamentos de engenharia pedem e que tentam contratar pessoas para poder desenvolver isso e não acham no mercado. Sim. E tentar montar cursos com essas grades curriculares que atendam esses anseios de um departamento de engenharia.
Hoje eu vou visitar uma empresa que faz, sei lá, um controlador eletrônico para forno, micro-ondas, sei lá, uma bobagem qualquer. O cara quer alguém que saiba de microcontrolador, que saiba de protocolo de comunicação, ele pega um recém-formado de uma engenharia de ponta, o cara nunca viu isso. A empresa vai ter que gastar uma grana absurda para dar um treinamento em company para que esse cara fique capacitado de fazer projetos e produtos. E aí lá vai 1 ano de treinamento desse cara, né, para que ele fique apto a fazer projetos para ele. Sim. Entendeu? Olha o investimento que o cara tem que fazer. Se ele já tivesse esse conhecimento prévio, ele teria um valor comercial como empregado de um departamento de engenharia muito maior e conseguiria dar resultados para essa empresa muito mais rapidamente. Sim. Assim, vários alunos ouvem o IoT, chegam a procurar o que é e falam assim: professor, eu quero aprender IoT. O que eu preciso fazer? Qual que é a sua dica que você daria aí pro pessoal? O que o cara precisa fazer para aprender IoT? É uma receita de bolo? Não existe receita de bolo. Na verdade é assim, ó. Eu vou te mandar um diagraminha de blocos público e você acha algum lugar aí no canal para enfiar esse negócio. Mas IoT é um negócio muito simples, mesmo, de verdade. A IoT se resume a um nó que geralmente tem alguns sensores para tirar alguma inferência do ambiente, um gateway que geralmente comunica com esse sensor para trazer os dados dele e fazer um pré-processamento, e uma nuvem, algum sistema de armazenamento onde está rodando alguma inteligência para calcular o que faz. O que o aluno precisa aprender para fazer projeto de IoT? Ele precisa entender de sensores, Sim. Ele precisa entender de protocolos de comunicação, ele precisa entender de como alimenta isso e faz um sensor que dure 10 anos com a mesma bateria. Ele precisa saber como que esse link funciona, ele precisa saber de processamento embarcado, ele precisa saber de nuvem. Então, cara, são tantas especificidades para fazer esse diagraminha simples funcionar que não tem uma resposta pronta, uma receitinha pronta. Numa universidade de ponta, o cara deveria ter uma aula de sensores, uma aula de microcontrolador, uma aula de redes de RF, uma aula de inteligência artificial. Cada uma dessas com uma disciplina bem montada, bem feita, mostrando exemplos práticos, dando desafios para ele fazer, de modo que ele consiga entender como ele tira o dado de um motor vibrando e joga isso numa inteligência artificial que vai calcular com 2 meses de antecedência se aquele motor vai quebrar. É isso que a indústria procura. Sim. Um cara que saiba fazer um sensorzinho desse que você encosta no motor e que tira dados desse motor e que diz que antes de quebrar ele troca. Sim. Isso gera dinheiro, entendeu? Onde que ele aprende isso na faculdade hoje? Não tem. E é o que a gente tenta fazer lá no Liceu Tech, com os nossos cursos, de montar uma grade em que o cara veja cada um desses pedacinhos. O Liceu Tech hoje está trabalhando de que forma? Quantos por cento teórico e quantos na prática você tem? Nós temos 100% prático o nosso curso. Nós pegamos os kits, as coisas, e no primeiro dia de aula o cara já pega e roda algum exemplo, alguma aplicação para ele poder ver isso implementado. É lógico que a gente tenta dar um pouco de base teórica para ele entender um pouquinho do que ele está falando, né? Mas a gente tem um foco extremamente prático. Para quem estiver nos ouvindo, não sei se vai dar tempo ou não, mas ok, fica registrado para a eternidade aí. Aqui na Campus Party, o docente de IoT do Liceu, o nosso Vitor Fragoso, vai ministrar um workshop onde a gente vai mostrar as plaquinhas, os nós e os sensores que a gente usa ligados na nuvem. E ele vai falar aqui, vai dar entrevista já depois. Muito bom, muito bom. Vamos complementar aí, quanto mais informação compartilhada, melhor para todo mundo. E que dica que você daria pro pessoal que está começando uma faculdade, fala assim, ó, quero ser um ponto fora da curva, quero ser a diferença, aproveitar a faculdade de uma forma melhor? Saia do modo comum que é uma faculdade, né? Tem uma pichação que está rodando no monte de meme aqui nos celulares que é assim, ó: não deixe jamais a faculdade atrapalhar seus estudos. Ok? Você quer ser ponto fora da curva? Não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos, né? É muito importante ter uma bagagem teórica que geralmente no Brasil só é fornecida através de um curso tradicional de graduação. Você precisa, aquele papinho de que eu nunca vou usar Bhaskara em lugar nenhum, vai pra merda com esse papinho, tá? Se você quer realmente saber de produtos e projetos e desenvolver coisas avançadas, você vai ter que usar em algum momento aquela matemática.
tá? Se você não usar, vão ter pessoas que usam isso e vão montar sistemas complexos para você e você vai ser só um usuário de uma interface já pronta, tá? Então, a faculdade vai te dar um embasamento teórico que você não vai conseguir muito facilmente por aí. Só que saia da faculdade. Durante a faculdade, vá procurar cursos de extensão, vá participar de eventos, venha para campus, vê quem são os malucos que estão fazendo, venha em outros eventos, veja o que os fabricantes estão lançando, estude, né? Fique antenado, assine fóruns e grupos de e-mail que discutem isso, cara. Não fique preso só naquela bolha que é o ensino universitário, que é você trabalhar com o ensino acadêmico só para passar de ano, só para ter nota, só para ter seu diploma, cara. Só tem esse jeito para você sair, para você se destacar, para você ser um ponto fora da curva e chegar aos pés do que o Vinícius é hoje, dando aula de IoT, né? E assim, falando um pouquinho, saindo um pouquinho da parte educacional, indo para a parte comercial, o que você tem visto aí como consultor na parte comercial no Brasil, na parte de agronegócio, que está sendo referência no Brasil? Quais aplicações que você vê de destaque de IoT aí no Brasil que você possa comentar com a gente? A sorte do Brasil ser o tal dos 2% é que a gente realmente tem muitas oportunidades ainda que podem ser exploradas e que não foram perfeitamente exploradas, né? Se a gente for pela seara do agronegócio, puta, o que tem de campo de atuação que você pode mexer é uma grandeza. Eu quero puxar um gancho de uma outra área de aplicação que está muito em evidência nesses dias de hoje, que é a questão da mineração, com a questão da Vale lá em Mariana e agora com a tragédia de Brumadinho. Cara, me dói o coração ver uma tragédia daquela acontecer. Poderia ser resolvido com a IoT, né? E saber que existem sensores, existem sistemas, existem coisas que poderiam ter previsto aquilo com uma antecedência muito grande, né? Eu não entendo porque uma empresa que fatura os bilhões que a Vale fatura não procurou, não implementou, não colocou para rodar um sistema de IoT. Triste. Tá bom, o cara não quer chamar de IoT, tudo bem. Um sistema de telemetria, um sistema de machine to machine, um sistema ubíquo, um sistema da puta que pariu, cara. Mas que resolva, mas que resolva, que meça, tivesse que faça. O resultado. Entendeu? E vem me dizer que não existe. Cara, tem um monte de gente fazendo isso, cara. Tem projeto, tem empresa, tem coisa. Não precisa acreditar em mim nem em você. Vai no oráculo aí, digita aí no Google, sistema de telemetria para mineração, digita em inglês. Você vai achar um monte de empresa que faz isso. Como é que uma porcaria de uma Vale do Rio Doce, que tem os bilhões que ela tem, não coloca isso para rodar? Então, campo de atuação em todas as áreas, na industrial, na revenda, na home, casas automatizadas, na agricultura, tem muito campo. Quer ver uma coisa maravilhosa? Você que está ouvindo, que quer seguir a dica do nosso amigo Vinícius, como é que eu me torno um cara diferente em IoT, para não ficar só nesse mundinho fechado? Pega um busão e vai para Ribeirão Preto, na AgriShow. Visita o que os caras de agricultura estão fazendo e como é que aquela porcaria daquele drone roda a plantação do cara e faz um levantamento de imagem para saber onde é que ele tem que aplicar o pesticida, por exemplo. Cara, tem campo absurdo para esse tipo de coisa. Uma visita bem feita na AgriShow, com a mente aberta para possíveis aplicações, vai te dar uns 40 empregos e áreas de atuação diferentes que você poderia fazer. Bacana. Agora, para implementar um drone daquele funcional, com isso, o cara tem que manjar de processamento de imagens, o cara tem que manjar de nuvem, manjar de RF e tal. Então, você tem que buscar na faculdade esse tipo de conhecimento teórico e ser um experimentador, ser um cara prático, ser um cara que implementa esse tipo de coisa. E ver quem é que está fazendo isso, colar no cara, isso. Curiosidade, sai dessa animosidade de ficar sentado lá. Hoje os caras não copiam mais a lição, né? Os caras tiram foto, tira foto da lousa. Sai dessa animosidade de ficar tirando foto da lousa, cara. Vai fazer alguma coisa, seja um cara ativo,
bebe café, cara. O Vinícius aqui, ele trata o palestrante muito bem, ele dá café, então por isso que a gente faz rápido o negócio aqui, entendeu? Então bebe café, vai procurar isso, porque é o único caminho, cara, é o único caminho. E pra gente fechar, dê uma mensagem aí pro pessoal que tá começando e como que eles procuram o Liceu Tech, como que eles podem estar estudando melhor lá. Tá? Nós temos um site onde o conteúdo programático do nosso curso é divulgado lá, é o www.liceutech, com TH de tecnologia em inglês. Vamos pôr embaixo. Né? .com.br. Tem lá os 3 cursos iniciais que a gente colocou: Internet das Coisas, Lógica Programável FPGA e Projetos de Placa de Circuito Impresso, né? Além disso, a gente tem uma área de blog onde a gente está construindo uma série de notícias. Inclusive, quando você me mandar o link disso aqui, eu vou mostrar lá para o pessoal ver, né? E me segue nas redes sociais. Eu sou um cara ótimo de rede social, eu adoro isso. Posto um monte de bobagem em rede social. Então, Instagram, LinkedIn, Facebook. Então, todas essas viagens que a gente faz para a Terra do Norte, que eu me deparo com alguma coisa de internet das coisas funcional, real. Circular. Exatamente. Então a gente posta lá, mostra onde que mostra o que está sendo feito. Então é um caminho para a galera se interagir e tentar montar algo real com IoT. Legal. Obrigado, Alessandro, pelo bate-papo aí, compartilhar essa experiência. E até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal.